O que nós somos, afinal? É interessante porque nem o mito, nem a lógica vão nos explicar. Primeiro nós temos que entender o que é mito, o que é o pensamento lógico, o que é o pensamento mítico, né? O pensamento mítico, ele é baseado em narrativas simbólicas religiosas. Se for somente baseado em narrativas simbólicas, é alegoria. O mito, ele remete à religiosidade. A alegoria não. Ambos são simbólicos. Por isso muita gente faz confusão, muito idiota, falando mito da caverna, quando na verdade não tem bosta nenhuma de mito ali. É a alegoria da caverna. Porque ali não existe narrativa religiosa, não existe simbologia religiosa ali. Mas é outro papo. Então, o pensamento mítico, então, ele é uma narrativa simbólica religiosa. E o pensamento lógico, ele é estruturado por regras racionais. Ambos tentam dar forma ao mundo e miseravelmente ambos falham. Cada um deles à sua maneira. Mas ambos falham. Prós e contras de cada um deles, né? Cada pensamento, seja mítico, seja lógico, ele tenta expor a sua interpretação da realidade. O mito, ele procura fazer a explicação ao custo de ilusões. A lógica, ela esclarece ao custo de expor um vazio que ela mesma não consegue preencher. Tanto o pensamento mítico quanto o pensamento lógico, ele tem a função explicativa. Ele tem a arrogância de dizer que possui capacidade de oferecer respostas para a origem e o funcionamento das coisas. Só que essas explicações não resolvem nada. Elas apenas encerram uma pergunta sem oferecer uma resposta. Tanto o pensamento mítico quanto o pensamento lógico, ele possui uma função organizadora. Ele tem a ideia de estruturar a nossa experiência de mundo e o próprio mundo em sistemas que nos sejam compreensíveis. Eu não sei como é que o mundo surgiu, então eu crio uma mitologia dizendo que o mundo foi feito em 7 dias e aí eu vou me iludir e vou estar satisfeito com isso. Eu não aceito o mito da criação, aí eu vou procurar a teoria que vai dizer lá na astrofísica do Big Bang que tudo começa pela grande explosão e passa-se bilhões de anos até que a massa se resfrie e venha os primeiros seres unicelulares, que se transformam nos primeiros seres multicelulares, que se transformam nas primeiras algas, que se transformam nos primeiros peixes, que se transformam nos primeiros répteis, que se transformam nas primeiras aves, nos primeiros mamíferos, e assim vai caminhando até chegar no ser humano.
pergunta que se faz aí é: nós não estamos trocando uma ilusão mítica por uma ilusão lógica? E de qualquer forma, estejamos trocando pela ilusão mítica, estejamos trocando pela ilusão lógica, a função é compensatória. A função do pensamento mítico ou do pensamento lógico é aliviar as angústias e dar um sentido, ainda que vago, para a existência humana. E é aqui que o pensamento, seja mítico, seja lógico, revela a sua fragilidade. Ele precisa consolar-se porque não consegue se sustentar. Entre o mito e a lógica, o ser humano oscila. E ele não oscila em busca da verdade, mas em algo que torne o insuportável de viver um pouco menos evidente.